Bom, pessoal, olha só então, dando sequência naquele conteúdo aí sobre os equipamentos de corte laser. Ah, no material anterior nós falamos com relação à máquina, um dos componentes importantes lá para nós seria o, o equipamento que é utilizado como fonte para gerar o feixe de laser. Esse feixe de laser que vai chegar lá até no cabeçote lá para depois passar pela lente e produzir o calor lá para estar efetuando o corte. Então nós vamos ter um componente lá que é a fonte para a geração do feixe de laser. Existem diversos equipamentos no mercado. Quando nós falamos em laser, geralmente vocês vão ouvir o pessoal comentar sobre isso com foco aqui nas máquinas de corte, né? Vocês vão ouvir o pessoal falar bastante dos lasers de CO2 ou laser de fibra, principalmente aqui na nossa região, aqui os lasers CO2 e laser de fibra. Quando nós falamos em laser CO2, existe uma grande quantidade de tipos diferentes aí de máquinas para gerar, mas os que são mais utilizados aqui em máquinas, em equipamentos de corte, para corte de chapas de aço, são os lasers de fluxo axial rápido e os lasers de fluxo transversal. Então eu queria comentar brevemente sobre os lasers de fluxo axial e fluxo transversal. Dos lasers de fluxo axial, existem alguns tipos que trabalham com descarga DC e outros que trabalham com indução de alta frequência. Um exemplo de laser que trabalha com descarga DC são os ressonadores utilizados aí pelo fabricante PRC Laser. Exemplo de equipamento que trabalha com alta frequência, nós podemos citar aí os lasers da Fanuc, que são utilizados aí nas máquinas, por exemplo, do fabricante Amada, da Koi, que utilizam os lasers da Fanuc. Esses lasers de fluxo transversal, tem, por exemplo, os equipamentos da Rolfin Sinar, que são muito utilizados aí nas máquinas da Adira. E aí entrou recentemente aí os lasers de fibra, que têm tomado conta do mercado. A grande maioria desses equipamentos chineses que têm entrado utilizam-se aí dos lasers de fibra. Então, só para nós entender a diferença, eu queria iniciar falando um pouco sobre os lasers do tipo que utiliza aí descarga por corrente contínua. Como, por exemplo, esse laser aí que é usado na PRC. Existem diversos outros fabricantes que trabalham com lasers semelhantes, por exemplo, a Mazak tem algumas propostas, a Bystronic tem proposta semelhante, a Trunfo tem proposta semelhante, enfim. Existem outros fabricantes que trabalham com lasers aí, com ressonadores que seguem o mesmo princípio de funcionamento. Então, eu vou tentar passar uma ideia básica aqui desse laser, de como funciona esse laser da PRC, só para você ter uma noção e se conhecer um pouco dos principais componentes, certo? Então, o ressonador, ele tem esse equipamento que é utilizado para gerar o feixe laser, ele tem uma série de componentes internos lá. A ideia é nós conversarmos brevemente sobre cada um deles, entender um pouquinho da função de cada um deles. Num primeiro momento, então, eu gostaria de iniciar falando sobre um dos componentes aí que é um dos principais componentes do ressonador, que é onde é gerado o feixe de laser. O feixe de laser lá ele é gerado, ele é produzido dentro desse chamado tubo de plasma. Vamos falar no primeiro momento que é um tubo de quartzo, um tubo de quartzo onde ocorre uma descarga elétrica. No interior desse tubo existe aqui a circulação então de um conjunto de gases. Mais tarde nós vamos falar sobre esses gases, sobre a composição desses gases e porquê de cada um deles, da mistura. Mais tarde a gente detalha isso. Mas existe um conjunto de gases que circulam no interior desse tubo e esses gases vão receber aí então no laser DC uma descarga elétrica por meio dos componentes chamados de eletrodo e catodo. Nós vamos ter uma peça aqui chamada de catodo e uma peça aqui chamada de eletrodo. Então vamos ter um catodo, eletrodo. O catodo é um anel que vai ficar em volta do vidro em uma das extremidades e o eletrodo é uma agulha que vai ficar em outra extremidade. Então a corrente elétrica circula entre o eletrodo e o catodo, circula no interior desses gases, produzindo, aí mais tarde a gente conversa um pouco melhor sobre isso também, a emissão então dos fótons e a produção aí do feixe luminoso. Na sequência a gente detalha isso aí um pouco melhor. Então, no primeiro momento, eu queria comentar aqui sobre esse componente, que é o chamado tubo de plasma, onde vai ser produzido esse feixe luminoso para dar início ao processo de geração do laser, certo?
Nas extremidades, então, como eu comentei agora há pouco, nós vamos ter então o terminal do anodo, que basicamente é uma agulha, uma ponteira, onde vai ser conectado um cabo de energia elétrica e vai haver circulação de corrente elétrica entre esse componente, então, o anodo e o catodo. Em algumas máquinas existe esse tubo de vidro nesse formato aqui arredondado, que é basicamente um coletor de sujeira. Então, o gás que circula na máquina, ele entra nessa parte inferior do tubo de plasma, circula nessa direção, sai pela outra extremidade. Então, quando o gás vem acelerado por esse tubo, se tiver alguma partícula pesada, ela tende a subir e se acumular nessa extremidade aqui. Então, o fabricante recomenda, cada intervalo de tempo, aí, ser feita uma limpeza desses coletores de sujeira, ou se não conseguir mais limpar ele, a própria substituição dele. Todas essas partes são conectadas umas com a outra por meio de anéis de silicone. Se eu ver aqui, ó, depois nós vamos conversar que todo esse sistema aqui, ele trabalha com uma pressão inferior, abaixo da pressão atmosférica, né? Então, todas essas partes são conectadas aqui por meio de anéis de silicone para se ter uma vedação. Em alguns momentos esse sistema fica em vácuo, mais tarde a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Então, esse componente aqui, que é o chamado eletrodo, é o componente por onde vai circular a corrente elétrica. À medida que a corrente elétrica circula, ele pode aos poucos ir sofrendo algum desgaste. Então, ao longo do tempo também nós temos que pensar na substituição desses caras aí. Na outra extremidade do tubo é montado o componente chamado catodo. E esse cara aqui também é montado em cima do vidro com alguns anéis de vedação. E tem o ponto lá onde é feita a conexão elétrica. E esse cara aqui recebe então um bombardeio de cargas elétricas, digamos assim. Aos poucos ele também vai se desgastando. E uma observação importante quanto a esse tipo de laser que eu gostaria de comentar é que à medida que as cargas elétricas vão circulando em relação a esse componente, ao catodo, ele vai sofrendo um desgaste e essas partículas que vão se desprendendo do eletrodo e vão se desprendendo do catodo, elas ficam circulando pelo sistema, ficam circulando por dentro desse tubo de vidro. Então, quer dizer, mesmo que nós estamos falando de um sistema que trabalha abaixo da pressão atmosférica, que trabalha em vácuo, totalmente vedado, selado, aos poucos vai surgindo, vai se criando uma sujeira, uma poeira dentro desse ambiente, devido ao desgaste formado pelas peças aí que são o eletrodo e o catodo, certo? Então, em uma extremidade do vidro o eletrodo, na outra o catodo. Além disso, na outra extremidade do vidro aqui temos uma peça então, que é utilizada só para acoplamento, também, então, para acoplamento, só esqueci de corrigir aqui, só para acoplamento do tubo propriamente dito, então, para fazer a conexão dele às partes fixas da base. Esse cara aqui, então, vai ser o que vai receber a descarga elétrica. Além desse cara, nas máquinas de corte laser, nós temos um conjunto de componentes importantes, que são lá a fonte de alta tensão, é a fonte que vai produzir, então, a tensão responsável por realizar essa descarga elétrica. Geralmente nos lasers DC, essa tensão é em torno de 20 a 25 mil volts, então é uma tensão bastante elevada. Em alguns equipamentos, até 2004, a maioria deles aí, até por volta de 2004, 2005, a maioria dos fabricantes utilizava-se aí de sistemas valvulados, de conjuntos chamados lá de modulador, um conjunto com válvula, para fazer o controle da corrente que circula por esses tubos. Então, tínhamos um componente chamado de fonte e um componente chamado de modulador. A fonte produz uma tensão elevada, passa pelo modulador por um conjunto de válvulas e essas válvulas fazem o controle da corrente, da quantidade de energia que vai circular na parte interna do tubo. Mais tarde eu comento sobre algumas modificações que surgiram nas máquinas mais novas, utilizando-se sistemas de transformadores com inversores, mas a ideia básica é que nós vamos precisar ter um circuito elétrico que vai aplicar uma corrente contínua com uma tensão elevada e com a possibilidade de controle de corrente aqui para controlar essa descarga. Além desses componentes aqui, no interior então do sistema de geração de laser, nós temos um outro componente muito importante, que é o chamado painel de gases. O painel de gases vai ser um conjunto de válvulas,
onde vão estar conectadas lá as entradas de gás que em algumas máquinas nós vamos ter na parte externa da máquina, então lá de fora da máquina, conexão para um cilindro de hélio, outro de nitrogênio, outro de CO2. E na parte interna da máquina, então lá nós temos o painel de gás que vai fazer a mistura desses gases nas proporções corretas necessárias para a geração do laser. Então, o painel de gás tem um conjunto de válvulas, aqui tem um conjunto de filtros que precisa ser feito manutenção cada pouco tempo, precisa ser substituído, orifícios calibrados, enfim, para garantir que essa mistura de gás esteja nas proporções corretas. Na sequência, a gente conversa um pouco melhor sobre essa mistura de gás. Então, esse painel de gases vai, conforme for acionado pela unidade de controle lá, ele vai misturar a quantidade de hélio, nitrogênio e CO2 necessário para produzir o feixe de laser e vai jogar para dentro daquele sistema que está vedado lá, certo? Além do painel de gás, nós temos um outro componente importante que é a chamada bomba de vácuo. A bomba de vácuo tem a função então de remover todos os gases do sistema no momento do início do processo, do início do funcionamento e posteriormente para auxiliar no controle da pressão dentro do sistema do laser. Então, olha só, a ideia básica é o seguinte, quando a gente liga a máquina de corte laser e aciona o ressonador pela primeira vez, o laser está lá com a pressão interna, com a sua pressão interna lá próximo da pressão atmosférica. Pressão lá próximo da pressão atmosférica. Próximo lá a 760 torr. Quando a gente liga o laser, essa bomba de vácuo vai ser acionada e ela começa a sugar os gases que estão no interior daquele sistema e vai diminuindo a pressão. Então aqui temos um gráfico da pressão em função do tempo. Ela vai diminuindo a pressão, vai gerando vácuo até aproximadamente, então dependendo do fabricante, aí 4, 8 torr, cada fabricante tem uma característica diferente, mas gera vácuo removendo todos os gases que tinha anteriormente nesse sistema, certo? Removendo todos os gases que tinha anteriormente nesse sistema. Quando atingiu essa pressão, a bomba de vácuo para de sugar e o painel de gás começa a injetar gás, injetar a mistura de gases para dentro do sistema, até atingir a pressão de trabalho. A partir desse momento, painel de gás e bomba de vácuo trabalham em conjunto. O painel de gás fica injetando gás no sistema e a bomba de vácuo fica removendo gás do sistema. Então, os dois trabalham em conjunto para manter a pressão interna dentro daquele valor definido pelo fabricante. Manter a pressão de trabalho dentro daquele valor definido pelo fabricante. Certo? Então, esses dois vão trabalhar em conjunto. Além desses componentes que nós conversamos até agora, existem outros componentes muito importantes então, para que o feixe laser possa ser gerado, onde nós vamos falar brevemente aí sobre a turbina e os trocadores de calor. A turbina é um componente que vai ser responsável por fazer com que esses gases girem a uma velocidade alta dentro desse tubo de plasma. Para que o laser seja produzido, nós precisamos que o gás se desloque aqui no interior do tubo de plasma com uma alta velocidade, uma alta rotação. E a turbina tem a função de fazer isso, então, de fazer esse deslocamento dos gases. Essa turbina tem acoplada a ela dois componentes que são chamados trocadores de calor, dois radiadores. Ela tem um radiador na entrada e um radiador na saída. Então, o gás que, depois que ele passou pelo tubo de plasma, ele inicialmente passa por um primeiro radiador antes de entrar na turbina para ser refrigerado. Então, esse gás que, depois que recebeu a descarga elétrica, ele vem aquecido, passa pelo radiador. Aqui tem um radiador refrigerado a água. O gás não tem contato com a água, né? Então tem um sistema de radiador. Mais tarde mostra algumas imagens, fala um pouco melhor sobre esse radiador aqui. Mas a ideia dele então é remover esse calor e o gás já entra frio na turbina. A turbina então, como se fosse um ventilador, digamos assim, ela vai pressurizar esse gás, vai colocar numa pressão elevada e quando ocorre essa pressurização ele aquece novamente. Quando aqueceu, ele entra em um novo radiador e a partir desse segundo radiador ele resfria o gás e ele volta refrigerado para dentro do tubo de plasma. Então a turbina tem essa função aí. A partir daí temos um conjunto já formado aí pela fonte de alimentação, painel de gás, bomba de vácuo, sistema de turbina e radiadores. Bom, esses aí são basicamente os principais componentes do laser. Eu gostaria de em um outro momento conversar sobre o conjunto de espelhos, mas nós vamos ter que separar num segundo vídeo. Então, em um outro momento, eu vou falar sobre o conjunto de espelhos e conversar um pouco melhor sobre como é produzido o feixe de laser.